Estamos de volta e hoje nós estamos conhecendo a história do João Carlos. No bloco anterior, ele contou que perdeu o pai assassinado por alguém próximo à família. Uma perda difícil de superar e que realmente, né, João, foi difícil de superar e que, como você estava contando então, você juntou com um grupo de amigos, o grupo dos motoqueiros e saiu à margem lá da sua cidade na época, buscando o Wagner, que foi o assassino do seu pai, tentando fazer vingança com as próprias mãos. E a partir daí, o que aconteceu? É verdade. A partir desse dia, o sentimento de vingança foi se apoderando de mim. E mesmo sem perceber, a todo momento onde eu andava, onde eu transitava, eu queria encontrá-lo. Por algumas vezes, naquele dia em específico do fato, eu não consegui encontrá-lo. Nós não conseguimos. Né? Não tivemos, graças a Deus, né, o encontro com ele. Mas por algumas outras oportunidades eu o vi. Né? Apesar de ter sido preso, apesar de ter respondido ao processo, ele estava ainda em liberdade. Ah, ele chegou a ser preso então, ficou um tempo preso e depois foi solto, é isso? Sim, ele ficou muito pouco tempo preso. Né? Eu não sei quais os motivos, até porque eu não acompanhei o processo. O meu desejo não era querer a justiça, né? Eu queria era encontrá-lo pessoalmente. Não me importava o que a justiça iria fazer com Como a iria situação. conduzir o caso, né? Você Justamente. queria a justiça com as próprias mãos, queria Justamente. resolver você ali cara a cara. É verdade. E por umas 2 ou 3 vezes eu o encontrei. Só que, graças a Deus, hoje eu entendo o porquê, esse encontro nosso combinou com a percepção. Ele percebeu que eu estava me aproximando dele e fugiu. Né? Foram os únicos contatos. Uma vez eu cheguei a jogar o carro em cima dele. Graças a Deus eu não consegui. É interessante falar graças a Deus, porque já tem um processo hoje de libertação, né, João? É Já verdade. passou por esse processo. Bom, mas então, ainda não chegado no processo, a vingança parece que tomou conta da sua vida, foi isso? Esse sentimento foi sendo avassalador na sua vida? Sim. Todos os jovens têm sonhos, têm ambições. Legal. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 anos. Então, tinha 20 continua. anos. Falou jovens, eu lembrei, saber a idade dele. Eu tinha 20 anos na época e uma vida para ser vivida. Né? Todos os projetos, os planos de crescimento, eles deixaram de existir para mim. Porque o que tinha na minha mente era, não adianta eu buscar alguma coisa para crescer, porque o dia em que eu encontrá-lo e conseguir efetuar essa vingança, pode ser que eu não vá desfrutar de nenhum dos meus planos. Então isso limitou muito os meus pensamentos com relação a planos futuros. Eu passei a me alimentar mal, porque isso afetava a minha saúde. Né? Eu não conseguia dormir direito. Né? Você parou então de viver, na realidade, saudavelmente, porque você não tinha mais plano, é isso, para ter uma família, para constituir uma família. O plano de conquistar bens, aquilo tudo foi julgado terra abaixo e não tinha mais valor, era isso? É verdade. Né? Porque o que predominava nos meus sentimentos era a vingança. Era a única coisa que passava pela minha cabeça, era isso. Era aquela história. Se então, se o foco seu era a vingança, para que eu vou constituir alguma coisa? Porque você já sabia que o final da vingança daria numa prisão, daria numa reclusão, Sim. E aí você iria comprometer todo mundo que estivesse à volta. Sim. Mas também não afetou, não fez com que eu não constituísse família. Né? Isso ajudou também a superar um pouco, né? A situação, o trauma, né? Aquele baque que nós sentimos. E como é que então a família ajudou? Como é que você fez para libertar desse sentimento de vingança? O que aconteceu? Qual foi o marco na sua vida em que aquilo deixou de existir e uma nova atitude tomou conta do seu ser? Aí nós podemos colocar o divisor de águas, né? Na minha vida. Porque aconteceu comigo, como aconteceu com Abraão. Veio uma palavra de Deus, apesar de eu não ter intimidade com ele, falou, sai da sua casa, da sua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar,
e lá você vai ser uma bênção. Né? E eu glorifico a Deus hoje, porque isso culminou na minha vida. Eu não sabia o que significava isso. Né? E uma proposta de trabalho, né, pela minha esposa, nos tirou de São Paulo, nos trouxe para Minas, né, mais especificamente em Contagem, onde esse divisor de águas chegou e eu pude experimentar de um novo nascimento em Cristo Jesus. Né? Foi a partir daí que a minha visão mudou, os meus pensamentos mudaram, não da noite para o dia. Né? É um processo, foi um processo comigo. Mas foi um processo onde eu pude deixar os princípios de Deus se arraigarem dentro do meu coração e tomando forma a natureza de Jesus, né? E predominando a natureza de Jesus sobre essa minha natureza humana de querer vingança. Essa conversão, ela veio de uma forma através do trabalho, através de um momento em que você foi a uma igreja, ou alguém que falou para você e orou e ministrou? Como aconteceu esse entendimento do Senhor e a partir daí, então, uma busca da prática da palavra dele? Foi interessante, porque eu não tinha experiência, não havia tido experiência nenhuma com Deus até então. A minha esposa, quando nós mudamos para cá, nós trouxemos uma garota que trabalhava fazendo limpeza na nossa casa. E ela era cristã, convertida. Procurou uma igreja aqui e minha esposa passou a frequentar a igreja com ela. Através dessa visita à igreja da minha esposa, da minha filha mais nova, né, a minha esposa aceitou a Jesus e passou por um curso, né, e para passar pelas águas, que seria o batismo. E foi no dia do batismo da minha esposa, onde eu estava relutante em ir, mas os planos de Deus não são frustrados, né? E eu fui a esse batismo. Eu me lembro que no dia que isso ocorreu, a minha esposa falou assim, eu estou tomando um compromisso com Deus agora, porque Deus tem me abençoado muito e está no tempo de eu retribuir o que Deus tem feito pela minha vida. São frases da minha esposa. E eu não queria ir no batismo, estava relutante, mas fui. E chegando lá, no início da celebração do batismo, onde várias pessoas estavam passando pelas águas, né, eu estava lá no canto, bem retraído, nem assentado. Querendo nem serviço de preferência. Justamente, eu estava sozinho em um canto no fundo do templo, quando começou, né, a cerimônia do batismo, e uma voz veio e falou ao meu coração, você sabe o compromisso que a sua esposa falou que está tendo comigo? Este compromisso eu quero que você tenha também. Eu não entendi nada, porque não tinha ninguém do meu lado. Não, eu até olhei para ver se alguém estava me falando aquilo, mas eu estava sozinho. Né? Aí veio uma certificação, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu quero que você tenha este compromisso. Aquele momento fez com que eu deixasse toda a barreira, todas as minhas armas que eu estava ali preparado para poder passar por aquela celebração, baixasse a minha guarda e passasse a prestar atenção na ministração. E foi onde Deus foi ministrando ao meu coração e a partir daí foi um caminho trilhado na presença do Senhor. Ô João, quando você realmente percebeu que você tinha perdoado o Wagner? Nesse tempo, depois de um tempo de conversão, eu sempre viajo para São Paulo, periodicamente, para visitar os parentes, porque eu não tenho parente nenhum aqui. Todos os meus parentes e familiares estão ainda em São Paulo. E nessas viagens, eu tenho levado a palavra, né? Deus tem abençoado, pessoas têm convertido através disso. E em contato com a ex-esposa do Wagner, os filhos do Wagner, eu pude ver e declarar para eles o que Deus tinha feito na minha vida. E vi que aquela situação, apesar de estar gravada, eu me lembro da data, eu me lembro de muitos detalhes do que aconteceu. Dor, do sentimento. Da dor que eu passei, mas apesar de estar tudo aquilo guardado no meu coração, de eu não ter esquecido isso,
aquela situação não me machucava mais. Uhum. Então foi a partir desse momento em que eu vi que o perdão não é um sentimento, mas sim uma decisão, Uhum. onde nós decidimos e Cristo nos capacita através do Espírito Santo. E honra quem decide fazer isso, É né? verdade. Ô João, seu testemunho é realmente impactante. Impactou a mim, né? Porque por vezes a gente agarra em pequenas coisas de perdão e coisas de uma dimensão dessa tão grande. Ouvir, assim, que é possível perdoar, que é possível ter condição, sim, de liberar perdão para os mais trágicos problemas, mostra exatamente o poder de Deus na sua vida. Que Deus continue te abençoando, viu, João? Muito obrigada por ter aceito o convite, ter vindo aqui, falado um pouco da sua história. O programa dá vontade de falar, assim, horas e saber todos os detalhes, mas eu acho que já deu para entender e ter a compreensão da obrigação nossa enquanto cristão de cumprir a palavra, e o perdão está lá no meio. É não é verdade, isso? muito Que Deus importante. abençoe sua vida e sua família. Amém. Quer deixar um telefone de contato para as pessoas? O meu telefone, o telefone da minha casa é 31, o DDD, 3398-4276. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Você de casa ouviu aí, né? A gente fica até assim, ai meu Deus do céu, me ajuda também a perdoar dessa forma. Uma palavra de hoje para esse momento especial. Vou ler um pedaço apenas do versículo em Romanos 12:19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos. Essa é uma palavra pequenininha, mas que dá um entendimento todo especial de que a vingança não deve ser feita pelas nossas próprias mãos, né? Não pode ser feita pela nossa própria mão. Agir com vingança, quando a gente age com vingança, eu estou tirando de Deus a condução, eu estou tirando de Deus, falando que Deus está atrasado, que Deus está negligente diante dos meus problemas. Quem começa a se vingar por si mesmo, se coloca no lugar de detentor da força, o controlador da vida, se considera responsável pela proteção única e exclusivamente da sua família e de si mesmo. Se eu não fizer por mim, então ninguém vai fazer, e começa a achar que isso é o certo, considera que Deus pode estar sendo misericordioso demais com aquele pecador e que alguém precisa tomar alguma atitude, ter pulso forte, porque senão não pode deixar passar isso em branco, não. O cara aprontou demais, eu vou lá resolver na minha mão, na minha força. Mas todos esses conceitos, queridos, para mim e para você, são do mal, são demoníacos. Só o Senhor sabe prescrutar o coração do homem, só Ele sabe dizer a intenção do ato das pessoas. E Ele terá misericórdia, sim, para com essas almas perdidas. Sabe por quê? Porque Ele veio para os doentes, Ele veio para quem está com pecado, Ele veio para quem está precisando realmente arrepender. E Ele pode parecer demorado em agir aos nossos olhos, mas isso se chama misericórdia do Senhor. A mesma que te chamou e que me chamou, que te amou e também te amou. Coisa horrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Esse Deus que vai fazer realmente justiça, porque Ele é justo e Ele sabe a hora certa de agir. Entregue o seu caso para o Senhor. Está difícil? Está achando que está complicado? Não consegue perdoar? Entregue-se para Ele e deixe Ele agir por você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, inclusive te levar ao arrependimento e perdoar. Que quem é você para não perdoar, se o Senhor perdoa o pecador? O Prova Viva fica por aqui. Eu espero você no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Pratique a palavra de Deus na sua vida. Até lá.